As estrelas de população 3 são uma fascinante parte da história do universo que ainda é largamente desconhecida e envolta de mistérios. Embora os cientistas tenham categorizado outros tipos de estrelas desde 1944, a ideia dessas estrelas surgiram décadas depois. Essas estrelas, que poderiam ter crescido até centenas de milhares de vezes mais que o nosso Sol, desempenharam um papel vital no universo primitivo. Em 2001, simulações de computador mostraram como estrelas tão grandes poderiam ter se formado naquela época. As estrelas de população 3 teriam brilhado a azul quente ou foram frias e vermelhas, e sua breve existência de apenas alguns milhões de anos ainda é uma incógnita. Essas estrelas são objetos tão diferentes de tudo que conhecemos e por isso, desde que foram teorizadas, elas têm sido um grande alvo de buscas e pesquisas. Mas agora, um grupo de astrônomos acredita ter encontrado essas estrelas no universo, após analisarem os dados coletados pelo telescópio James Webb. Antes da criação das estrelas, o universo era dominado por elétrons, prótons e nêutrons livres, flutuando em um oceano de matéria escura. Mas com o tempo, a temperatura desse universo começou a cair, e os elétrons e prótons se combinaram para formar átomos de hidrogênio e hélio, ficando cada vez mais densas. Quando a densidade alcançou um ponto crítico, a fusão nuclear explodiu em seus centros, criando as primeiras estrelas do universo. Essas estrelas eram tão monstruosas em comparação às estrelas de hoje que atingiam até 100 vezes mais massa do que o nosso Sol, e elas brilhavam intensamente, lançando luz e calor em todo o universo. E também eram responsáveis por produzir elementos mais pesados, como o ferro, através de processos nucleares. Essas estrelas do início do universo foram compostas de hidrogênio e hélio, e eram importantes, pois teriam sido responsáveis por forjar elementos mais pesados e gerar estrelas de população 2 e, eventualmente, estrelas como o nosso Sol, permitindo a vida. Quando as primeiras estrelas explodiram como supernovas, esses elementos foram espalhados pelo universo, criando as condições ideais para a formação de planetas e galáxias. E assim, a história continuou, com as estrelas criando mais e mais elementos que são blocos para a vida como conhecemos e que estão por todo o universo. As estrelas foram categorizadas pelo astrônomo alemão Walter Baade em 1944. E essas classificações especificavam o tipo 1 e o tipo 2. As estrelas do tipo 1, que inclui o nosso Sol, são ricas em metais, enquanto as estrelas do tipo 2 são mais antigas e são feitas de elementos mais leves. Mas décadas depois, mais exatamente em 1984, o astrofísico britânico Bernard Kerr escreveu um artigo que levantou a ideia da existência de uma terceira categoria dessas estrelas, conhecidas como estrelas de população 3. Kerr descreveu a importância vital dessa raça original de estrelas para o universo primitivo, e ele e seus colegas argumentaram que as estrelas da população 3 poderiam ter reionizado o universo com seu calor ou explosões, dando origem às estrelas posteriores mais ricas em elementos mais pesados. As estrelas de população 3 foram estimadas por Kerr a terem crescido a tamanhos enormes, com massa entre algumas centenas e 100 mil vezes maiores do que o nosso Sol. E isso foi possível devido à quantidade significativa de gás de hidrogênio e hélio disponível no universo primitivo. Mas a vida de uma estrela desse tempo era extremamente curta e cheia de mudanças. Além disso,
as ondas de choque dessas explosões poderiam ter acionado a formação de novas estrelas, formando assim uma nova geração. Essas estrelas teriam sido relativamente frias, vermelhas e inchadas, que poderiam cobrir quase todo o nosso sistema solar. Por outro lado, as variantes mais densas e de tamanho mais modesto brilhariam com uma cor quente e azul, com temperaturas superficiais que beiravam 50.000 graus Celsius, o que é bem alto quando comparamos com o nosso Sol, que tem apenas 5.500 graus. Em 2001, simulações de computador explicaram como estrelas tão grandes poderiam se formar no universo primitivo. No universo atual, nuvens de gás se fragmentam em muitas pequenas estrelas. No entanto, essas simulações mostraram que as nuvens de gás no início do universo, que eram muito mais quentes do que as nuvens modernas, não podiam se condensar tão facilmente e, portanto, eram menos eficientes na formação estelar. Em vez disso, nuvens inteiras de gás entrariam em colapso em uma única estrela gigante. Isso significa que elas não duraram muito tempo na história do universo, talvez apenas algumas centenas de milhões de anos, quando os últimos bolsões de gás primordial se dissiparam. No entanto, ainda há muitas incertezas sobre as estrelas da população 3, como a sua verdadeira massa, quanto tempo elas existiram e quão abundante elas eram no início do universo, o que torna as estrelas de população 3 objetos completamente diferentes das estrelas que conhecemos, e são chaves para nos dar uma compreensão mais profunda sobre o universo primitivo e como ele evoluiu para o que é hoje. Com a tecnologia avançada dos telescópios modernos, como o James Webb, a possibilidade de encontrar as primeiras estrelas no universo se torna cada vez maior, pois ele tem a capacidade de olhar longe o suficiente no tempo e no espaço, e já existem diversos grupos de pesquisa competindo para fazer essa descoberta, utilizando os dados deste e outros telescópios cada vez mais avançados. Assim como a tecnologia revoluciona a maneira como exploramos o universo, as mesmas tecnologias desenvolvidas para eles também transformam o modo como nós vivemos. A Insider, por exemplo, é uma marca que utiliza algumas dessas tecnologias para criar funcionalidades que proporcionam o máximo de desempenho em seus treinos, sem abrir mão do conforto. A Performance T-Shirt é um belo exemplo disso. Utilizando a tecnologia Outlast, desenvolvida pela NASA, ela regula a temperatura corporal, oferecendo proteção contra odores e raios UV. A tecnologia de regulação térmica utilizada nessas camisetas funciona por meio de microcápsulas que absorvem e liberam o calor de forma otimizada. Além disso, a camiseta possui evaporação rápida da umidade, impedindo a proliferação de bactérias que causam mau cheiro. Então, a Performance T-Shirt da Insider é a solução perfeita para quem busca aliar estilo, conforto e tecnologia em seus treinos. Ao fazer a sua compra, lembre-se de utilizar o cupom SUPER12. Com ele, além de você garantir o desconto de 12% em qualquer compra, você também ajuda o canal. O link está na descrição. Como o universo se comporta como um museu, guardando a luz de todo o seu passado, de até poucos milhões de anos após o seu nascimento, a informação da existência dessas estrelas deve estar em algum lugar no espaço profundo que ainda não acessamos. E foi exatamente isso que levou um grupo de astrônomos a acreditar que tenham a encontrado, observando os dados gerados pelo James Webb, onde acreditam ter descoberto a luz do hélio ionizado em uma galáxia distante. Agora, eles trabalham para tentar entender o que significa isso. E isso pode ser um indicativo do primeiro registro de uma existência dessas estrelas. Segundo a Rebecca Bowler, astrônoma da Universidade de Manchester, no Reino Unido, We exist, so we know that there must have been a first generation of stars. Com James Webb, essa possibilidade de encontrar as primeiras estrelas do universo é a descoberta definitiva que permitirá que os astrônomos investiguem o tamanho, a aparência e a formação dessas estrelas, e que, segundo Rebecca, é uma das mudanças mais fundamentais na história do universo.